Paz, amém? Então, o que Emily falou, digamos que a gente já está com meio caminho andado do nosso estudo de hoje. Algumas coisas muito importantes a gente precisa entender para que a gente possa compreender o livro. E Emily falou algumas coisas muito interessantes, como a questão da relação dos personagens com as suas próprias características. Isso é essencial para que você entenda o livro em si, né? E a gente vai começar falando um pouco sobre esse contexto mesmo do peregrino, antes que a gente adentre propriamente no capítulo de número 2. Eu gostaria de falar algumas coisas com vocês sobre o John Bunyan. Emily falou muito bem que ele foi preso, e ele foi preso durante 12 anos porque ele pregava o evangelho na Inglaterra. Mas você que conhece um pouquinho de história aí, você que gosta de história, que é da área das humanas, você vai saber que a Inglaterra era um país protestante. A Inglaterra era um país cristão. E por quê? Por que a Inglaterra perseguia os cristãos que pregavam o evangelho dentro do próprio território inglês, dentro do próprio Reino Unido, né? A resposta está mais uma vez, eu vou fazer com que você pense um pouquinho, que é a questão da Revolução Puritana, ou a Revolução Gloriosa, lá do século XVII. A Revolução Gloriosa aconteceu depois que o Oliver Cromwell, né, Andrezão? O Oliver Cromwell, que instaurou o parlamentarismo lá na Inglaterra, ele morreu, e a coroa foi recuperada pelo rei Carlos. E aí, depois disso, ele começou a perseguir todos os cristãos que não pregavam, que não faziam parte da denominação anglicana, da denominação da Igreja da Inglaterra, a Igreja do Estado. Então, a igreja lá na Inglaterra, no século XVII, na época do John Bunyan, entre 1650 até a sua morte, 1688, mais ou menos, ali na parte final do século XVII, já era um estado que possuía a igreja, né? Ele mandava e desmandava na igreja, o rei inglês, né? Então, isso fez com que todos os cristãos que pregavam o evangelho por outras denominações, e incluindo os batistas, que era o John Bunyan, fossem perseguidos e presos, né? Então, o John Bunyan, ele foi esse pastor batista, se converteu dentro da denominação batista e continuou pregando o evangelho em sua congregação, porém, ele foi preso por causa das consequências da Revolução Gloriosa do Oliver Cromwell. E aí, passou entre idas e vindas na prisão, né? Ele foi preso mais de uma vez, aí ele era preso, e depois, quando ele passava um tempo no cárcere, né, o pessoal liberava ele. Mas depois, novamente, continuava pregando o evangelho, e o que acontece? Era preso de novo. E isso aconteceu durante 12 anos. Aí está a carinha do John Bunyan, né? Ele é bonitinho, né? Como você pode perceber. Ele é um cara muito bonito, né? Dá um caldo ele. E aí temos algumas informações, né? Ele foi preso por causa da pregação do evangelho, era pastor batista, né? Ficou 12 anos preso. E durante esse tempo de prisão, o que acontece? Deus, em sua soberania, permite com que o John Bunyan escreva o seu livro, O Peregrino. Ele escreve outros livros também na prisão, né? Tem um livro chamado A Graça a um Pecador como Eu, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, né? Essa é uma bibliografia que o Bunyan escreve, e ele vai mostrar o processo da sua conversão, e na prisão, né, em cadeia, em cárcere, ele também escreve esse livro. Então veja que aquilo que Deus, olha só, a gente já tirando algumas aplicaçõezinhas da própria vida do John Bunyan, aquilo que a gente enxerga como algo ruim, algo essencialmente ruim, Deus transforma em coisas boas. Deus tem um propósito em relação a tudo aquilo que a gente não enxerga. Eu costumo dizer que a gente não consegue enxergar o que está além da curva. A gente só consegue ver o que está ali, na frente da gente, na nossa frente. Então, a gente não sabe o que é que tem lá no final da curva, quando a pista já está ficando reta. Mas o Senhor sabe. E Ele utiliza as coisas que a gente passa da nossa vida para a sua própria glória, para o louvor da sua glória. Então, em sua soberania, o John Bunyan escreve este livro, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, que é a sua autobiografia, e ele escreve também O Peregrino,
que foi publicado, como Emily falou, em 1678, lá na Inglaterra. O Peregrino ele foi o livro mais lido de toda a história, depois da Bíblia, obviamente. Então, depois que a Bíblia, né, se tornou conhecida, o livro mais conhecido agora, até hoje, é O Peregrino. E homens como Charles Spurgeon, né, eu acho que a maioria aqui conhece, o Príncipe dos Pregadores, lá do século XIX, também da Inglaterra, era um livro de cabeceira do Spurgeon. Durante a sua vida, ele leu O Peregrino mais de 100 vezes. E ele escreveu sermões baseados nos ensinamentos que o livro Peregrino traz. Obviamente que o Peregrino é um livro baseado, obviamente, na palavra de Deus, e por isso que a gente está estudando aqui. E por isso que o Spurgeon também escreveu sermões baseados no Peregrino. Então, o Spurgeon, ele tinha esse livro como um livro de cabeceira para ele, era um dos livros mais importantes, tirando a Bíblia. E outros presidentes, como os presidentes norte-americanos, Clinton, né, o Ronald Reagan, lá na década de 80, em seus discursos eles utilizavam o Peregrino. Era posse de sargentos, dos generais lá dos exércitos dos Estados Unidos, e ele utilizava o Peregrino, algumas passagens ali do final do livro, o Peregrino. Então, só para a gente relembrar mais uma vez, Márcio falou no mês passado, agora a Emily falou, mas antes da gente adentrar, propriamente dito, no capítulo de número 2, gostaria de trazer alguns ensinamentos sobre o livro. É essencial a gente saber dessas coisas para que a gente possa ler o livro de maneira plena, né? Então, o livro ele é uma alegoria. O que significa uma alegoria? Agora eu vou utilizar seus conhecimentos da área de história. De história não, de literatura, né? Então, uma alegoria é um gênero literário que utiliza personagens fictícios para descrever personalidades reais. Então, tem um personagem real que ele é transformado num personagem fictício para fazer sentido na história. E o John Bunyan utiliza isso de maneira magistral com o cristão, né? Que é o personagem principal, que descreve não apenas o John Bunyan, mas descreve cada um de nós. A nossa vida é uma vida de peregrinação. Nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo. Portanto, aquilo que descreve o cristão durante o livro também descreve a cada um de nós, certo? Então, para exemplificar tipos de alegorias ao longo da história da literatura, nós temos o Peregrino, nós temos as Crônicas de Nárnia. Quem não lembra, e como não lembrar, do Aslan, o leão, que representa ali o Cristo, o próprio Jesus, né, que entrega a sua vida por Edmundo, né? Esse é um livro muito, muito bom, porque o filme também vai trazer muitos traços do livro, né? O filme não vai tirar muita coisa do filme, do livro. Tem alguns filmes que tiram algumas coisas essenciais que está escrito no livro, como o Peregrino também. Eu estava conversando com as meninas ali e estava comentando que o livro é muito diferente do filme, mas as Crônicas de Nárnia têm muita semelhança e é muito legal você que não leu as Crônicas de Nárnia, para que você assista, não vai perder muita coisa, também não. Outro livro famoso, que a gente pode utilizar como exemplo de alegoria, é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse livro é fantástico porque vai mostrar um contexto mais atual, mais recente, né, Andrezão? É o contexto da Guerra Fria ali, o mundo dividido em dois partidos, o socialismo e o capitalismo. É um livro fantástico também para que a gente possa estudar e ler ele pensando em uma forma de alegoria, né? Tem um cara, teólogo, um pastor brasileiro que também estuda e escreve, muito bom também, que é o Leandro Lima. Ele escreveu um livro chamado As Crônicas de Olã, né? Ele também faz uma alegoria sobre a questão do cristianismo e tal, utiliza essas vertentes da alegoria em sua escrita. Então, para a gente se basear, para a gente ter uma ideia do porquê que a linguagem e o livro do John Bunyan, ele tem algumas especificidades, né? Ele é uma alegoria. Outra coisa também é que o John Bunyan, ele utiliza-se do narrador onisciente. Mais uma vez, lembra das aulas de literatura? O que é o narrador onisciente? O narrador onisciente é aquele que não apenas descreve o personagem,
mas aquele que conhece psicologicamente a vida do personagem, que ele entende o que se passa na mente dos personagens. Você fizer uma rápida leitura no capítulo 1 e também no capítulo 2, você vai perceber que o narrador, ele conhece os personagens intimamente. Ele faz essa descrição mental dos personagens. Então, só para a gente concluir aqui, ele inicia, né, com um sonho, o narrador. Eu não sei se os meninos vão colocar aí na página 10, a primeira citação, ainda quando tem a imagenzinha do livro aí. Na página 10, ainda do primeiro capítulo, ele vai dizer: enquanto atravessava o deserto deste mundo, aproximei-me de um certo lugar onde havia uma caverna. Deitei-me naquele local para dormir e tive um sonho. Então, a história se passa a partir daqui. O narrador tem um sonho, passeando, né, atravessando um deserto, e a partir daí ele vê uma caverna, deita nesse local, deita nessa caverna, dorme e tem um sonho. E o que é o assunto desse sonho? O assunto desse sonho é o desenrolar justamente da história. Vai, ainda na página 10, descrever este homem que ele vê. Olha só, pouco depois daquilo que eu falei, na página 10 ele vai dizer o seguinte: em meu sonho, vi um homem vestido de trapos com o rosto virado para a sua casa. Segurava um livro na mão e um grande fardo nas costas. Então essa é a característica do homem. O homem estava vestido de trapos, ele estava com o rosto virado para a sua casa, ele segurava um livro, esse livro é a Bíblia, e ele está com um grande fardo nas suas costas. Como Emily falou, o peso do ser cristão, né? Esse livrar-se desse fardo é o que vai perseguir o cristão em toda a sua jornada, em toda a sua peregrinação. Este é um dos objetivos, inclusive, do livro. O tema principal do livro ele está indo para o Monte Sião, para a cidade celestial, e ele vai ser liberto, com o propósito de ser liberto da ira vindoura, de livrar-se do fardo. Então esse é o pano de fundo do livro, né? Algumas coisas Emily já falou, como os personagens sempre revelam as suas personalidades. Nós temos cristão, ele tem esse nome porque ele é cristão. Nós temos o flexível e o obstinado, que são os amigos de cristão. As suas vidas são flexíveis, são obstinadas, é por isso que o nome deles é assim. Nós temos o evangelista. Qual é o papel do evangelista dentro do livro? O papel do evangelista é evangelizar. Muito claro, muito óbvio o objetivo, né? E nós temos o sábio segundo o mundo também, que é o que a gente vai ver hoje. Que ele era uma pessoa que era sábia segundo o mundo. São características meio óbvias aí, né? E também nós temos os lugares que representam as suas próprias características. Não apenas os personagens, mas os lugares. Então, a cidade da destruição era uma cidade destruída, a cidade dos homens. Se a gente pensar aqui na filosofia agostiniana, né? Então, nós temos aqui a cidade dos homens. Então, depois disso, nós temos, por exemplo, o pântano da desconfiança, que a gente vai ver hoje. Nós temos o Monte Sião, ou a cidade celestial, ou a cidade de Deus, também na teoria agostiniana. Então, aí nós temos esse pano de fundo, essas coisas que são necessárias que a gente aprenda e saiba para que a gente adentre propriamente no livro em si. Já ficou isso bastante claro para vocês. Então, outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês e que é essencial é que eu acho que na edição que a gente está lendo fala isso. No livro original, lá de 1678, não existe uma coisa chamada divisões de capítulos. O livro é corrido. Então, o que a gente dividiu aqui como capítulo 1, capítulo 2, é exatamente a divisão da edição que a gente está estudando, a edição do Pão Diário. Então, se você tem o Peregrino em sua casa e você está lendo e está... gente, como é que pode? Esse capítulo aqui não é o mesmo que vocês estão estudando hoje. Não se assombre, por favor, não é um livro diferente. É o mesmo livro, só que cada edição, cada editora divide de acordo com o que ela acha que é a divisão correta. Mas o livro original, a edição original do livro não faz essa divisão. Então, o que é que nós temos aqui?
nós temos o cristão, no final do capítulo 1, sendo ajudado por auxílio, né? Cristão e flexível estão caminhando, de repente aparece o pântano da desconfiança, e nesse pântano os dois caem. Flexível volta para casa, volta para a cidade da destruição, e cristão fica lá. E na página de número 18, ainda no capítulo 1, nós temos o auxílio chegando para cristão e dizendo, abre aspas, pegue a minha mão. Isso é interessante porque o livro termina assim, quer dizer, o primeiro capítulo termina assim. E aí a gente chega no início do segundo capítulo e vai perceber algumas coisas interessantes para nós hoje. Alguns ensinamentos que a gente já pode tirar a partir desse contexto do pântano da desconfiança. O que é que acontece? Auxílio dá a mão para cristão pega a sua mão, levanta-o, tira do pântano, e aí desenrola-se uma conversa, logo no início do capítulo 2. E na página 21, eu queria pedir para os meninos colocarem aí para a gente ver. Na página 21, vai ter a conversa e a gente vai saber um pouquinho sobre esse pântano da desconfiança. Deixa eu ir para cá para eu ver. Aqui, diz assim. Não, pode passar. Isso. A função do pântano. Sua função. Por isso é chamado pântano da desconfiança. Pois quando o pecador se torna ciente de sua condição de perdido, eu errei aqui, tá? De sua condição de perdido, muitos medos, dúvidas e apreensões desencorajadoras surgem em sua alma, e todos esses sentimentos juntos se estabelecem nas profundezas deste lugar. E esta é a razão pelo mau estado desse solo. Então, o auxílio vai descrever aqui para o desse pântano da desconfiança. E ele diz, olha, esse pântano da desconfiança tem uma função. E a função é que todas as pessoas que passam por esse pântano, essas pessoas têm consciência da sua condição de pecador, e os medos, as dúvidas, as apreensões desencorajadoras da alma, tudo isso vai aparecer dentro do pântano da desconfiança. Portanto, o pântano da desconfiança tem uma função pedagógica aqui. Quem nunca pensou no fato de que, será mesmo que eu sou cristão? As dúvidas que eu sinto em minha mente, as dúvidas que anseiam, que deixam desconfortáveis o meu coração, que me trazem medo, que me trazem apreensão, que me desencorajam, que me desanimam, me fazem pensar, será mesmo que eu sou cristão? Será mesmo que Deus me chamou? Será mesmo que Deus me elegeu? Será mesmo que eu fui chamado por Deus? Será mesmo que eu sou escolhido por Ele? Será mesmo que eu sou seguidor dele? E vem o peso da convicção do pecado acima disso ainda. Eu pequei, não era para ter feito isso. Eu pequei, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Será que eu sou cristão? Eu não poderia ter feito isso, eu não deveria ter feito isso. E aqui é a função do pântano da desconfiança. Essa é a razão pelo mau estado deste solo. Aqui, no pântano da desconfiança, todos os medos, dúvidas, apreensões, desencorajamentos da alma estão inseridos. E é interessante porque todo cristão passa pelo pântano da desconfiança. Essa é a caminhada do cristão. Se você voltar lá para o primeiro capítulo, você vai ver que o evangelista pede para cristão seguir o que o livro diz. E o caminho que o livro deu foi exatamente o caminho que estava lá, o pântano da desconfiança. E nessas horas vêm as dúvidas, e nessas horas vêm os questionamentos, e nessas horas nós pensamos todas essas coisas que eu acabei de falar, principalmente quando pecamos. E a consciência de pecado, essa consciência produz dúvida em nosso coração. Mas o que é que acontece
durante o livro. O que acontece é que o legislador, e aqui é uma característica que descreve o personagem, e o legislador é tão somente o Senhor, o legislador envia auxílio. E auxílio aqui não é visto no livro apenas como o Espírito Santo, né? Como a gente vê na Bíblia. Mas vamos abrir um pouquinho a nossa mente para entendermos melhor o livro. Auxílio aqui, meus irmãos, são as pessoas. Como diz Romanos capítulo 12, verso 15. É verso 15? Espera aí que eu sou ruim de memória. 12, 15. Chorai com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Auxílio aqui é chorar com os que choram. Dá a tua mão, pega, olha aqui minha mão. Vamos caminhar? Eu passei pelo mesmo pântano que você, agora eu posso ajudar você. Agora eu posso pegar na tua mão, porque eu sei que isso aí é pedagógico. Isso vai ensinar, isso vai amadurecer você, isso vai fazer com que você cresça. E essa é a ideia do pântano da desconfiança. Essa é a função. É ali também, no pântano da desconfiança, que nós amadurecemos a nossa fé, que o cristão é firmado na rocha, que o cristão se firma nas promessas, mas o cristão não vive só. O cristão precisa de ajuda, ele precisa de auxílio, ele não pode viver sozinho. A igreja não é sozinha, a igreja não é só você, a igreja é isso aqui, é o corpo. Nós precisamos de auxílio, nós precisamos de conselhos sábios, nós precisamos confessar nossos pecados uns para os outros, para que sejamos curados. É o que Tiago diz. Não viva só. Você não foi chamado para viver só. Você não foi chamado para se autoaconselhar. Você não foi chamado também para dar conselhos a pessoas que não são sábias, que estão no mesmo barco que você, que estão no pântano da desconfiança tanto quanto você. Deus quer que você busque auxílios, e auxílios sábios, de pessoas sábias, mais maduras, preferencialmente, do que você. Que te ajudem com o pecado, que te ajudem com a falta, que te ajudem a superar o pântano da desconfiança, ao medo, à dor, à angústia, às dúvidas. Meus irmãos, precisamos de auxílios. Até porque um dia nós também seremos auxílios. Até porque um dia nós também daremos conselhos aos outros. Choramos com os que choram, se alegramos com os que se alegram. Muitas vezes somos os que choram. E muitas vezes precisamos ser aqueles que choram com os outros. Do mesmo jeito, a alegria. Então este é o primeiro ensinamento, logo de cara, no capítulo 2. Logo de cara, a gente já identifica isso, e isso já fere a cada um de nós, porque quando nós vamos ler o livro de Romanos, capítulo 12, nós percebemos a koinonia, esse sentido do amor fraternal, e o quanto temos sido falhos em todas essas coisas. Queremos e achamos que porque o mundo vive isolado, nós também viveremos assim. Porque o mundo é egoísta, nós também seremos assim. Não. O cristão vive em comunidade. O cristão precisa de auxílio e auxilia outros. Amém? Deixa eu beber um pouquinho de água. Estou cansado. Mas aí o cristão é levantado por auxílio. O auxílio dá a mão a ele, ele se levanta e ele continua a jornada.
continuam a peregrinação. Até que, no meio da caminhada, em direção à porta, onde ele seria recebido por boa vontade, e aí já é o final do capítulo 2, início do capítulo 3, mas até ele chegar nessa porta, acontece um probleminha. E aí, Cristão começa a caminhar com seu fardo nas costas, e ele encontra um cavalheiro, para quem lê o capítulo 2. E este cavalheiro é o sábio segundo o mundo. E esse homem aborda Cristão no meio da caminhada e diz para ele procurar outro caminho, a fim de livrar-se do fardo, a fim de livrar-se da cruz, a fim de livrar-se do peso em suas costas. E este caminho chama-se caminho da moralidade. E neste caminho, ao final dessa caminhada da moralidade, ele encontraria um homem chamado legalidade. Olha que as palavras como são fortes: moralidade, legalidade, civilidade, todas estas coisas. Mas aí eu gostaria que os meninos colocassem a citação da página 25, para a gente ver o que é que vai acontecer aí, quando o cristão é abordado por sábio segundo o mundo. Aí, isso, página 25. Cristão desviou-se do caminho em direção à casa de legalidade. Então veja só, cristão escuta, ele dá ouvidos ao que o homem sábio segundo o mundo disse para ele, se desvia do caminho, se desvia da jornada. E aí, cristão desvia-se do caminho em direção à casa de legalidade à procura de ajuda. Mas o que acontece? Ao aproximar-se da montanha, achou-a tão alta e íngreme que ficou com medo de seguir adiante e ela despencar sobre sua cabeça. Ficou ali parado, sem saber o que fazer. Além do mais, o fardo lhe parecia mais pesado do que antes. Os efeitos da legalidade, os efeitos de uma busca por querer fazer aquilo que nós queremos. Cristão vai atrás do caminho da moralidade para encontrar legalidade. E aí quando ele começa a subir a montanha, ele acha essa montanha íngreme, ele acha essa montanha alta, e aí ele fica com medo de novo. Acha que aquela montanha vai despencar sobre sua cabeça, então o cristão para a caminhada. E o autor, o Bunyan, ele é fantástico porque ele diz: e o fardo lhe parecia mais pesado do que antes. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em um texto da Palavra de Deus que me veio à mente quando eu li essa partezinha aí. Livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, como dizem os teólogos, capítulo de número 1. Versículos 16 e 17. Eu acho esse texto fantástico. Eu acho o livro de Romanos fantástico, porque se tem uma coisa que Agostinho vai dizer quando ele diz: feriste a palavra em meu coração, desde então te amei, é Romanos, porque Romanos ele vai resumir o Evangelho de maneira fantástica. E Paulo já começa aqui no verso 16. Aliás, vamos ler só o 15. Aí depois a gente vai para o 16 e 17. A partir do 15 diz: de sorte que, quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho. Paulo aqui estava falando sobre o seu desejo de ir visitar os romanos. Ele queria ver Romanos, ele queria ver a igreja de Romanos. Então, ele diz que está pronto para anunciar a este
povo o evangelho. Também a vós que estáis em Roma. Aí verso 16. Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O cristão queria perseguir o caminho da legalidade. E cristão, ele era cristão. Cristão, ele não era não cristão, ele já era cristão aqui. Ele já sentia o peso da cruz, porque ele estava querendo ser discípulo de Cristo. Ele estava seguindo a Cristo, na verdade. Então, o cristão, ele já estava seguindo os caminhos do evangelho, digamos assim. Mas na caminhada ele se perde, na caminhada ele dá ouvidos ao sábio segundo o mundo. E quando tenho por mim que quando o cristão começa a subir a montanha, íngreme e alta, e o peso começa a cair sobre a sua cabeça, o peso dessa montanha, eu tenho para mim que ele se esquece do que o livro dizia. E o livro dizia exatamente isso que nós lemos. O livro diz isso, o livro é a palavra de Deus. Porque Paulo vai dizer: não me envergonho. Olha, romanos, eu quero ir pregar o evangelho para vocês, porque eu não tenho vergonha deste evangelho. Eu não tenho vergonha de tudo que eu passei por causa do evangelho. Se você ler 2 Coríntios, você vai ver o tanto de coisas que Paulo passou. Perigos de morte, de nudez, de fome, enfim. E ainda no final da carta, o Senhor vai dizer para Paulo: a minha graça te basta, Paulo, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo não tinha a menor vergonha do evangelho, ele não sentia nada de vergonha. Mas por que Paulo não sentia vergonha? Por que Paulo estava disposto a passar por todas as dificuldades que um cristão poderia passar na sua vida? E ainda mais um cristão como ele, um cristão missionário que levou o evangelho para os gentios, que levou o evangelho para quem não conhecia o evangelho. A resposta está no verso 16. Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus. O poder de Deus. E aqui, o poder significa uma palavrinha que a gente conhece como dinamite. O evangelho é a dinamite de Deus. Você já viu uma dinamite? Você sabe o que é que faz um dinamite? Aquela bomba que estoura as pedras, que tem uma rocha do tamanho do mundo. E os carinhas lá, os engenheiros, enfim, não sei, eles colocam a dinamite e a dinamite vai e transforma aquela rocha, tamanho do mundo, em um monte de pedrinhas para fazer calçamento. E este é o poder do evangelho. O evangelho é uma dinamite que quando ele adentra no coração, ele transforma o coração, ele muda o coração, ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, e coloca um coração atento às palavras de Deus, e coloca um coração que ouve ao Senhor e que dá ouvidos a isso e que vive por isso, porque entende que não há mais sentido se não for por este evangelho. Por isso que Paulo não se envergonha do evangelho, porque ele sabe que este evangelho foi o dinamite de Deus em sua vida. E o evangelho é a dinamite de Deus na sua vida também? Ou você tem se deixado levar pelo caminho da moralidade, pelo caminho da legalidade, que cristão olha e segue este caminho de maneira cega, sem se lembrar daquilo que o evangelho é para ele? É muito fácil sabermos quando estamos indo em direção a um caminho oposto ao caminho da cruz. É muito fácil.
Quando nós queremos vir à casa do Senhor para acharmos que ao fazermos isso nós encontraremos uma bênção, nós teremos uma bênção, nós estamos deixando de lado o caminho da cruz e indo em direção ao caminho da legalidade. Quando nós deixamos de vir à igreja só por quem Deus é, para olharmos para o que o outro irmão é, ou o que ele diz, ou o que ele faz, ou o que ele deixou de fazer, nós estamos indo pelo caminho da legalidade. Quando nós olhamos para tudo aquilo que não é Cristo e tudo aquilo que não é a cruz, e percebemos, quão teológica esta pregação é, quão teológico este hino foi, quão somos legalistas, meus irmãos. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar essa palavra, eu não estou dizendo que você não tem que viver essa palavra, eu só estou dizendo que você precisa colocar os olhos em Cristo ao invés da palavra das pessoas que falam. É muito fácil andarmos por um caminho que não é o caminho do Senhor, e isso trazer consequências sérias para nós. E sabe qual é a principal consequência do legalismo? A frieza. A frieza. Lembre-se da Europa, o berço do cristianismo. Lembre-se da terra do John Bunyan, da terra do Charles Spurgeon e de tantos outros que eu não vou lembrar o nome. Stott, a Inglaterra. Lembre-se da terra de Lutero, Melanchthon. Lembre-se da terra de Calvino, a Suíça. Lá do século XVI. Agora venha para o século XXI. Espiritualmente, o que esses países são hoje? Qual a fé desses países hoje? Igrejas se transformando em boates. Igrejas que abandonaram a Cristo. Igrejas que caíram na liberalidade da teologia liberal. Igrejas que não cultuaram a Deus pelo que Ele é, mas pelo que Ele representava, a ideia de Deus. Deus é muito mais do que uma ideia. Ele habita em mim, como você canta a música do Marcos Almeida. Sabe qual era a melhor coisa da teologia de Calvino? Era porque Calvino fazia a teologia baseada na pressuposição de que Deus já existia. Então eu não preciso provar a existência de Deus, porque Deus já existe. Era a mesma teologia de Agostinho. Igrejas que caíram no legalismo, igrejas que subiram a montanha do cristão. Mas o custo veio para essas igrejas. E hoje não existe praticamente mais igreja nesses países. Porque caíram no legalismo. Porque caíram na moralidade. Porque reduziram o cristianismo a um padrão ético e moral. E o cristianismo não é isso. O cristianismo é vida. Se você sair daqui e não for para a sua casa e orar, e não tiver vida com Deus, e não ler a palavra, você está frio. Não está vivendo o cristianismo. O cristianismo é muito mais do que um mero compêndio teológico. O cristianismo é muito mais do que um sistema de teorias. O cristianismo é muito mais do que tudo isso que você possa imaginar. O cristianismo é vida. O cristianismo é se prostrar, é se reconhecer diante de Deus humilhado. Por isso que Paulo diz isso, o cristianismo é o poder de Deus que te humilha. O cristianismo é a dinamite que te humilha. E é para a salvação que ele te humilha.
é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui não é simplesmente uma fé como a fé de você vir à igreja. Não é simplesmente a fé de saber, por exemplo, que Deus existe. Não! É a fé de abraçar o Evangelho. É a fé genuína. É a fé do se apropriar da verdade e por ela viver. É a fé do se render sem mérito algum, de reconhecer a sua necessidade de salvação, de reconhecer a sua necessidade de que você precisa dele todo o tempo para caminhar. Cristianismo é isso. É ter uma fé genuína, verdadeira, uma fé salvífica. Como podemos utilizar a teologia reformada, é o sola fide. É o sola fide. Entendendo que a fé significa abraçar genuinamente o Evangelho, se apropriar do Evangelho e se render a este Evangelho, sem mérito algum. Sem mérito algum. Isto é o Evangelho. Tem uma música do grupo Logos. O nome da música é tão direta quanto os nomes dos personagens do Bunyan. Chama-se O Evangelho. E ela diz assim: o Evangelho é o que desvenda os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Não adianta clamarmos por avivamento se não colocarmos Cristo, o Rei dos Reis, em nossa vida, como centro da nossa vida. Nos rendermos a Ele em sua totalidade e integridade, sabendo que Ele tem o melhor para nós, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque foi Ele que desvendou os nossos olhos, foi Ele que desamarrou os nós que já se fizeram sobre a nossa vida, foi Ele, não nós, e não o que nós queremos, e não o nosso coração enganoso, e não os sistemas teológicos que fazemos, mas só o Senhor foi capaz de morrer por nós e de se entregar por nós. Isto é o Evangelho, isto é o que cristão precisa entender para voltar para o caminho, porque ele se esqueceu. Mas Paulo continua ainda no verso 16. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Paulo, se você lembra do livro dos Atos, teve um problema. Isso desencadeou o primeiro concílio da igreja, o problema dos ritos religiosos. Os cristãos judeus gostariam que fosse feito, e os cristãos gentios não. E Paulo defende que o evangelho ele deve ser pregado a todos. E mais do que isso, Cristo já substituiu a lei. E aí Paulo vai pregar o evangelho não só para os judeus, mas também para os gentios. E se você ler com mais calma em sua casa o restante do primeiro capítulo, você vai perceber que Paulo ataca exatamente a legalidade dos gentios. E qual era a legalidade dos gentios? Era o fato deles olharem para a natureza, deles olharem para a criação e dizerem: este é o meu Deus, portanto eu vou sacrificar a este Deus, eu vou viver por esse Deus. Mas Paulo vai dizer que a criação não é suficiente para ser salvo. Você não será salvo olhando para o sol, você não será salvo olhando para a lua, para as estrelas, para o movimento das árvores. Você não será salvo dessa forma.
Nessa hora eu imagino os judeus olhando para a cara dos gentios e tirando sarro. Tá vendo? Tá vendo? Não vai ser salvo, não. Inocentes. Porque chega no capítulo de número 2 e Paulo vai falar dos judeus. O evangelho é o poder de Deus para os gentios porque ele é suficiente para os gentios, e ele também é suficiente frente à legalidade dos judeus. A lei não salva os judeus, a lei não tem poder de te salvar. Se você está vindo à igreja querendo ser salvo porque você está obedecendo à lei, você não será salvo, porque eu tenho certeza que você já descumpriu a lei, só de pensar nisso. Você já pecou. Se você já pecou, você precisa de alguém que cumpra a lei. Você precisa de alguém que seja de fato obediente, como você não será. Como cristão não foi, ao ir em direção à montanha alta e íngreme. Mas você precisa de alguém que cumpra cabalmente a lei. Do início ao fim, a lei. Você precisa de alguém que seja obediente até a morte. Você precisa de alguém que sofra. Você precisa de alguém que é o príncipe da paz. Você precisa de alguém que é o rei dos reis, que vai dar o sentido da sua vida. E você não terá sentido em sua vida, você não será alegre, você não será feliz enquanto você obedecer à sua vontade, o seu coração. Você não será feliz enquanto você achar que a felicidade está na sua obediência. Você não será salvo se você quiser obedecer à lei. A lei só tem um propósito: de condenar. Se você quiser obedecer à lei, você não vai conseguir. Você precisa daquele que cumpriu e obedeceu, para que aí sim você obedeça e cumpra a lei. A salvação não é por obras, mas ela resulta em obras. Então, você é salvo para as boas obras. Você também não terá, de maneira alguma, você não será um cristão se você não tiver e não procurar fazer boas obras. Se você não procurar imitar a Cristo. Mas o verso 17 é interessante também. Porque ele diz: pois nele quem? No Evangelho. Pois no Evangelho se descobre, ou em algumas outras traduções aí, se revela a justiça de Deus de fé em fé. Isso é interessante, porque Lutero, ele leu várias vezes esse texto e ele não conseguia entender, porque ele achava que essa justiça que estava se revelando no Evangelho era a justiça da condenação. Era a justiça da ira de Deus que estava se revelando ali no Evangelho. E Lutero tem um comentário dizendo que Lutero leu os pais da igreja, a patrística quase toda. E ele viu que todos os pais da igreja interpretavam essa partezinha aí como sendo a justiça condenatória. E Lutero se martirizava, porque ele não conseguia se ver livre dessas cadeias. Ele não conseguia ser desvendado os olhos. Ele não conseguia desamarrar os nós, porque ele estava procurando ser salvo por causa da sua legalidade, por causa da sua obediência. E se você já assistiu o filme de Lutero, você vai ver o quanto ele se martirizava, o quanto ele se chicoteava para tentar alcançar a salvação. Mas o Espírito
de Deus, o Espírito Santo, iluminou a mente de Lutero. E aí Lutero enxergou, os seus olhos foram desvendados por este evangelho que é o dunamis de Deus, este evangelho que é a dinamite de Deus, este evangelho desatou os nós que estavam sobre a mente desse homem. E ele entendeu que a justiça de Deus era tão somente a justiça de Cristo. A justiça da reconciliação, a justiça da justificação. E Lutero aqui entende que o Evangelho justifica ele de todos os pecados, portanto, ele não precisa mais se martirizar, ele não precisa mais vir à igreja e pagar tantas penitências, dar tantas indulgências, porque o Evangelho é poderoso para salvar e ele revela a justiça graciosa e amorosa do Deus Todo-Poderoso e Soberano em graça e misericórdia. Este Evangelho é o que tem poder para livrar você do legalismo, livrar você de uma vida religiosa, livrar você dos sistemas teológicos, livrar você de uma vida superficial, espiritualmente falando, em todos os sentidos, porque o Evangelho é tão poderoso que ele interfere em todas as áreas da sua vida. Você não é mais o mesmo, como você canta na bandinha do projeto missionário. Quando Jesus Cristo te salva, você não é mais o mesmo. Você não consegue ficar parado. E aí eu volto para Agostinho, porque o nosso coração foi ferido pela palavra. A palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho. Então, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ele vai caminhar, ele vai viver peregrinando sobre a terra. Ele vai errar por causa da natureza pecaminosa. Mas ele vai ser santificado todos os dias pelo Evangelho. Pelo dunamis de Deus, o Evangelho. Ele vai querer subir as montanhas da legalidade. Ele vai querer andar pelos caminhos da moralidade, encontrar a civilidade. Mas os auxílios, os evangelistas serão enviados sempre pelo legislador para dizer: pegue na minha mão, venha, saia do poço, do pântano da desconfiança. Sai daí, homem. Deixe de subir essa montanha. O peso não precisa ser maior para você, não. Volte à caminhada. Volte para a caminhada. Fuja da legalidade. Não é este o caminho. O caminho é o caminho da cruz. O caminho da imitação de Cristo. O caminho do viver pela fé. Porque o justo vive pela fé. Cristão, portanto, se dá conta daquilo que ele estava fazendo. Então ele sente profunda convicção de seu pecado, sente vergonha por causa das suas atitudes erradas e se arrepende. Volta a entender novamente que os méritos não são deles, mas de Cristo. A obediência não é dele, mas de Cristo. E em Cristo ele descansa. Em Cristo ele entende novamente a sua identidade. Sabe de uma coisa? Vamos ver? Página 32. Os meninos, por favor, colocam aí para a gente ver. O cristão volta para a sua peregrinação. E ele entende tanto a sua identidade, porque ele vai dizendo logo: eu sou
cidade celestial, a cidade de Deus. Assim posso ser liberto da ira vindoura. Informaram-me que esta porta é o caminho àquele lugar e quero saber se você está disposto a deixar-me entrar. O capítulo 2 termina com um rapaz chamado Boa Vontade abrindo as portas com alegria e permitindo a sua entrada. E aí, cenas dos próximos capítulos, próximo mês. Espero que vocês leiam, que sejam feridos pelo Evangelho, a ponto de fazer com que no tempinho livre que vocês tiverem, leiam. Não apenas a Bíblia, mas a partir da Bíblia, também leiam isso aqui, o livro, O Peregrino. Vai ajudar vocês, inclusive, a sentirem ainda mais gosto pela palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de